Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rumo sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020, que será conduzida pelo senhor Ricardo Lewin, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. E agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Beto Abreu. Por favor, senhor Beto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2020. Aproveito esse espaço hoje para comentar as iniciativas da companhia na gestão da crise da pandemia, bem como falar sobre alguns pontos estratégicos sobre o importante marco que é a renovação antecipada da Malha Paulista, cujo contrato foi assinado ontem. Por meio do Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020, os serviços de transporte de cargas gerais foram declarados essenciais. Nesse sentido, a Rumo se organizou para atuar em 3 grandes frentes: protocolos internos e ações de contingência, responsabilidade social e ações institucionais, operações financeiras para manutenção e garantia de liquidez. Implementamos diversas ações e protocolos visando garantir a segurança dos nossos funcionários e de todos os que têm algum tipo de interface com o nosso negócio: clientes, fornecedores, caminhoneiros, terminais e portos. Em nossa operação, distribuímos máscaras e álcool em gel e passamos a realizar aferição de temperatura na entrada de funcionários. Também adotamos medidas de distanciamento social e higienização permanente de instalações, veículos, instrumentos e locomotivas. Além disso, os funcionários que integram o grupo de risco foram orientados a adotar medidas específicas de isolamento, cuidados e monitoramento. No setor administrativo, implementamos o regime de trabalho home office. Assim, com toda a segurança, mantivemos a operação da companhia. Também atuamos junto aos órgãos governamentais e promovemos diversas ações de responsabilidade social. Identificamos demandas para o combate à pandemia junto à Secretarias de Saúde de 28 municípios em 7 estados abrangidos pelas nossas concessões. As doações abrangeram 46 instituições. Também realizamos algumas parcerias. Em conjunto com a MRS, VLI e Comunitas, fizemos doações para auxílio na merenda escolar de crianças na Baixada Santista. Além disso, a Rumo, em conjunto com a COSAN, assumiu o compromisso público de não reduzir seu quadro pessoal. Fomos pioneiros nessa iniciativa e nos orgulhamos disso. No âmbito governamental, atuamos firmemente junto a instituições, estados e municípios com engajamento que resultou em diversos atos formais, como decretos, medidas provisórias e portarias, que garantiram a continuidade do nosso negócio. Também adotamos atitudes para preservar a saúde financeira da companhia. Durante o primeiro trimestre, captamos 850 milhões para reforço da liquidez e outros 1,5 bilhões foram captados no segundo trimestre para garantir a continuidade dos nossos investimentos de longo prazo. Com isso, nosso caixa em maio deve chegar próximo de 5 bilhões de reais. No próximo slide, comentarei sobre a continuidade de nossos principais investimentos durante esse período de pandemia. Nosso principal terminal em Rondonópolis segue operando normalmente e as obras de expansão continuam aceleradas. Vale destacar que, após concluído esse investimento, Rondonópolis, que já é o maior terminal rodoferroviário da América Latina, terá 50% a mais de capacidade, com patamares ainda mais altos de eficiência e segurança. Em Goiás e Tocantins, as obras da Malha Central seguem avançando. Nossa expectativa é iniciar as operações no primeiro trimestre de 2021. As fotos do slide ilustram o andamento na construção da Ponte do Rio Grande, na divisa de São Paulo e Minas Gerais, e a ligação do trecho entre a Malha Central e a Malha Paulista. Vamos agora falar sobre a Malha Paulista. Em continuidade ao fato relevante, divulgado em 27 de maio, gostaria de, ao longo dos próximos 4 slides, falar sobre a importância estratégica dos principais números da renovação antecipada da Malha Paulista. Foi um longo processo, mas, sem dúvida, trata-se de uma grande vitória para a Rumo, para o setor ferroviário e para todo o país. Essa é a primeira renovação antecipada de uma concessão ferroviária no Brasil. Esse pioneirismo exigiu muito esforço de todo o nosso time,
que durante todo esse período trabalhou de forma incansável em conjunto com o regulador e os órgãos de controle, para concluir a renovação antecipada, deixando como legado um modelo robusto que vai servir de referência para futuras renovações. Temos muito orgulho dessa conquista e tenho certeza que ela irá reforçar ainda mais o papel na Rumo na logística brasileira. Indo para o próximo slide, destaco a importância estratégica dessa renovação antecipada para o nosso negócio. Cerca de 80% do nosso resultado vem da Operação Norte, onde temos duas concessões. A Malha Norte já tinha concessão garantida até 2079 e a Malha Paulista agora foi estendida até 2058. Essa garantia de continuidade para duas das nossas principais concessões é fundamental para a geração de valor em ferrovias, que são negócios que precisam ser pensados a longo prazo. Como condição para a renovação antecipada, a Rumo fará investimentos que irão dobrar a capacidade atual dessa malha, trazendo ainda mais eficiência e segurança para o nosso sistema. Com isso, conseguiremos sustentar, no longo prazo, o crescimento de volumes vindo do Mato Grosso pela Malha Norte, permitindo a entrada de volumes adicionais via Malha Central e o crescimento de cargas da Malha Paulista e de outras ferrovias que a utilizam. No próximo slide, vamos ver alguns pontos desse acordo de renovação antecipada. Pelo direito de uso da Malha Paulista de 2028 a 2058, a Rumo pagará um valor presente de outorga de aproximadamente 2,9 bilhões de reais. A princípio, esses valores serão pagos em parcelas trimestrais ao longo dos próximos 38 anos. Adicionalmente, se os volumes realizados forem maiores do que os projetados no modelo econômico da ANTT, poderá ser definido um valor de outorga adicional. Também foram incluídos na outorga e no plano de investimento valores referentes à devolução dos trechos de Cajati e Varginha e da recuperação de ramais de Panorama e Colômbia, trechos estes que trazem oportunidades adicionais de volumes para a Rumo. A Rumo também assumiu o compromisso de investimento de aproximadamente 6,1 bilhões de reais nos próximos 38 anos. No próximo slide, vamos dar mais detalhes sobre os investimentos obrigatórios. Assumiu-se o compromisso de investir 6,1 bilhões ao longo do período de concessão e desse valor destacam-se 2,1 bilhões para aquisição de material rodante, 2,6 para melhoria de via permanente e 1 bilhão de reais para resolução de conflitos urbanos. Os investimentos previstos no caderno de obrigações da ANTT consideram aproximadamente 1,7 bi até 2023. A distribuição desses investimentos no tempo pode mudar em função da priorização da Rumo, mas por hora não vemos a necessidade de alterar o guidance para fazer frente aos compromissos regulatórios. Passo a palavra agora para o Levin, para falar sobre os temas financeiros referente à renovação antecipada e depois disso abordar os resultados desse primeiro trimestre. Levin, por favor. Obrigado, Beto. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call. No quarto trimestre de 2019, tínhamos cerca de 1,9 bilhões de reais em outorgas não pagas na Malha Paulista. O acordo que firmamos com a ANTT nos permitirá, já no segundo trimestre de 2020, a baixa de provisões no montante de 468 milhões de reais, o que nos trará ganhos expressivos de EBITDA e resultado financeiro. Também serão usados para abater o saldo de passivo, valores que já se encontravam depositados judicialmente. E, além disso, uma segunda parte do encontro de contas, a ser confirmado mediante perícia, que poderá gerar baixa adicional de passivo no valor estimado de 148 milhões de reais. Como resultado, a Rumo deverá pagar à União cerca de 1,1 bilhões dividido em 8 parcelas anuais, iniciando em 15 de julho de 2020, sendo as duas primeiras no valor de 50 milhões por ano e as demais no valor de cerca de 174 milhões por ano. A partir do próximo slide, quero demonstrar como a renovação afetou o resultado nesse primeiro trimestre e afetará o segundo trimestre. Além do acordo de encontro de contas, também era condicionante para a renovação da Malha Paulista a resolução de pendências regulatórias até então controversas. Nesse sentido, efetuamos no primeiro trimestre o pagamento de 109 milhões, que gerou impacto não recorrente de 64 milhões no EBITDA e de 39 milhões no resultado financeiro.
Com a assinatura do aditivo, no segundo trimestre de 20, teremos o reconhecimento do encontro de contas que trará um impacto positivo de cerca de 468 milhões de reais entre EBITDA e resultado financeiro. Consideramos ambos os lançamentos não recorrentes e, por isso, ajustaremos nos nossos relatórios para efeito de comparabilidade com o ano anterior. No próximo slide, vamos passar para os resultados do primeiro trimestre de 20. Começo ressaltando que, para garantir a comparabilidade, apresentamos o resultado consolidado ajustado expurgando. Primeiro, os custos e despesas da malha central, já que a assinatura do contrato ocorreu em 31 de julho de 2019 e, portanto, os resultados deste primeiro trimestre do segundo trimestre de 20 não serão comparáveis aos dos mesmos trimestres de 2019. E segundo, os efeitos da renovação da malha paulista, conforme demonstrado na página 3 do nosso relatório. Ressalvo que todas as outras seções do release apresentam os números com a consolidação da malha central e os efeitos do processo da malha paulista, salvo se indicado de outra forma. No próximo slide, vamos comentar o resultado operacional. No primeiro trimestre de 20, nossos volumes apresentaram queda de 7,6%, atingindo 12,3 bilhões de TKU. Na Operação Norte, o volume foi impactado pelas seguintes razões. Primeiro, a entrada tardia da safra de soja em relação ao primeiro trimestre de 19. Segundo, o menor estoque de passagem de milho em janeiro. Terceiro, as chuvas na Serra e no Porto de Santos, no mês de março, que foram 73% acima da média do mês. E, finalmente, o ataque hacker, que sofremos na segunda metade do mês de março, que dificultou a recuperação do volume frustrado na primeira quinzena. Já na Operação Sul, o impacto decorreu pelos seguintes fatores. Primeiro, da entrada tardia da safra de soja em relação ao primeiro trimestre de 19. Segundo, pela queda no volume de industriais em decorrência da Covid-19. Terceiro, pela quebra da safra de soja no Rio Grande do Sul. E, finalmente, do ataque hacker. No próximo slide, vamos abordar a performance financeira. O EBITDA ajustado da Rumo caiu 18,6% contra o ano anterior, atingindo 653 milhões de reais, com margem de 45,9%, impactado pelo menor volume e pela queda de tarifa no trimestre. Na Operação Norte, houve queda de tarifa de 7%, refletindo a menor demanda por frete no mercado em janeiro e fevereiro, a frustração de volume em março, mês que possui tarifas maiores, e, finalmente, o fechamento de contratos take-or-pay em um momento de menores preços de frete rodoviário. Na Operação Sul, a tarifa apresentou crescimento de 3,4%, e na Operação de Contêineres, houve queda de 3,8%. Os custos fixos de despesas gerais e administrativas, desconsiderando a malha central, cresceram menos de 1%, ou seja, menos do que a inflação. Os custos variáveis apresentaram boa performance, com queda superior à do volume, demonstrando ganhos de eficiência. O custo com combustível caiu 8% em linha com o volume, e a redução do consumo unitário de combustível em 5,3% compensou o aumento no preço do combustível ano contra ano. Apesar dessa boa performance em custos, a menor alavancagem operacional e as menores tarifas acarretaram a redução da margem em 3,2 pontos percentuais. Vamos agora passar para o resultado financeiro e lucro líquido. O resultado desse trimestre foi uma despesa financeira líquida de 531 milhões de reais, 63% acima do primeiro trimestre de 19. Impactaram esse resultado de forma positiva o efeito da redução do CDI e de forma negativa, primeiro, a revisão da estimativa de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros, que gerou um impacto não caixa, não recorrente de 160 milhões de reais. E segundo, a adição da despesa financeira da malha central, referente ao pagamento de outorgas no valor de 70 milhões de reais. Apresentamos prejuízo líquido ajustado de 136 milhões de reais, ante um lucro de 27 milhões de reais no primeiro trimestre de 19, em função do menor EBITDA
e do impacto não recorrente do MTM de derivativos, conforme já apresentado. No próximo slide, vamos ver nosso endividamento. Nesse trimestre, como já mencionado pelo Beto, realizamos captações importantes para manter a liquidez e saúde financeira da companhia, conforme detalhado nesse slide, e fez com que, em maio, atingíssemos a posição confortável de 5 bilhões de reais em caixa. Nesse trimestre, o endividamento atingiu 2,1 vezes dívida líquida abrangente e EBITDA. Passemos agora para a sessão de Q&A. Obrigado. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se quiser fazer uma pergunta, digite *1. No caso de haver mais de uma pergunta, anuncie no início e formule uma por vez para garantir melhor fluidez nessa sessão. Ou, se preferir mandar sua pergunta por escrito, por favor, pressione o botão Ask the Speaker na plataforma de webcast. Se sua pergunta for respondida durante a sessão, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Pedro Bruno, do Santander. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelas conquistas. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre a Malha Paulista e as implicações daqui para frente. É correto imaginar que o processo regulatório de aprovação do projeto de Sorriso, que agora é o projeto Lucas, né, deverá ser acelerado daqui para frente, já que agora vocês não têm mais a discussão regulatória da Malha Paulista? E qual é o prazo que vocês têm para esse processo regulatório? Essa é a minha primeira pergunta. Muito obrigado, Pedro Bruno. Eu acho que o Beto pode responder a sua pergunta. Beto, por favor. Desculpe, Pedro. Eu vou repetir a pergunta para o Beto. Beto, o Pedro Bruno perguntou a respeito do projeto Lucas do Rio Verde. E como será o pipeline desse projeto daqui para frente? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem bem? Sim. Desculpe, Pedro. Voltando à sua pergunta, aqui é o Beto. Você tem razão. Desde o início, a nossa equipe decidiu se concentrar totalmente na priorização da Malha Paulista. Essa sempre foi a ideia, o processo foi difícil. Acho que perdemos o Beto, então eu vou tentar responder a pergunta. Depois da conquista da renovação da Malha Paulista, ficou claro para todos que Lucas do Rio Verde passa a ser o projeto mais importante para a empresa. Então, vamos fazer todo o esforço para
concluir o processo com o órgão regulatório. Desde o ano passado, nós já fizemos os pedidos das licenças ambientais, o que nos permitiu ganhar tempo nesse processo e, ao mesmo tempo, vamos conseguir a aprovação regulatória. Mas tem muita pressão por esse projeto no estado do Mato Grosso. Nós estamos empolgadíssimos com as possibilidades desse tipo de projeto para a Rumo. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos para levar esse projeto adiante agora que conquistamos a renovação da Malha Paulista. Qual seria a segunda pergunta, Bruno? Será que eu poderia fazer um comentário adicional, Levin? Lembre-se que nós já estamos avançados em parte do projeto em Nova Mutum, onde já adquirimos um terreno e estamos começando o projeto lá de Nova Mutum. Então, esse já é um primeiro passo nesse projeto. Então, agora a segunda pergunta, por favor. Perfeito, muito obrigado. A segunda pergunta tem a ver também com a Malha Paulista. Vocês anunciaram 2 impactos financeiros advindos da assinatura, um positivo e um negativo, como vocês explicaram, com um resultado líquido positivo. Então, é uma pergunta dupla. Eu entendi corretamente que o impacto líquido nos resultados do primeiro e segundo trimestres serão 370 milhões positivos, que seria o negativo de 100, mais os 470 positivos, aproximadamente? Essa é a primeira parte da minha pergunta. E, caso essa seja a resposta, se esse impacto já está embutido no guidance de 2020. Muito obrigado. Pedro, o Ricardo Levin vai responder a sua pergunta. Ricardo? Oi, Pedro. Bom, deixa eu repassar o que nós dissemos, porque é uma pergunta muito boa e a resposta deve ser clara. Uma das condições impostas pelo TCU foi que a concessionária acertasse todos os pagamentos de multas pendentes de recursos administrativos judiciais. Então, nesse sentido, no primeiro trimestre de 2020, a Rumo pagou 109 milhões de reais, dos quais 63 afetaram o nosso EBITDA e o resto afetou o P&L, ou seja, despesas financeiras. Esse foi o único efeito que tivemos no primeiro trimestre. Isso não estava no guidance, porque nós não sabíamos com antecedência que precisaríamos fazer esse pagamento. Foi um acordo que aconteceu no final das negociações. Agora, com relação aos efeitos no segundo trimestre, haverá um encontro de contas e a Rumo vai reverter por volta de 170 milhões de reais, que são contabilizados hoje como passivos. Isso vai ter o correspondente no EBITDA e nos resultados financeiros. Essa segunda parte vai afetar os financials do segundo trimestre de 2020, é claro. Ficou claro? Sim, perfeitamente. Então, um impacto positivo líquido, juntando o primeiro e o segundo trimestre juntos. E a segunda pergunta é se esse impacto estava incluído no guidance, e pelo que eu entendi, não está, correto? Sim, você está certo, não está embutido no guidance. Sim, o impacto líquido afetando diferentes trimestres. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado aos dois. E muito obrigado por participar do call. A próxima pergunta é de Alex Falcão, do HSBC.
boa tarde. Vocês poderiam compartilhar conosco os resultados da renovação da Malha Paulista? Em segundo lugar, vocês parecem estar muito confiantes com relação ao guidance, mesmo com os números do primeiro trimestre e com os resultados de milho para o segundo semestre. Vocês poderiam compartilhar com a gente o que vocês têm até agora, que fazem com que vocês estejam tão confiantes, quais são os volumes e o que vocês estão vendo que levará a um excelente segundo trimestre? Muito obrigado pela pergunta, Falcon. Vou responder a primeira e depois o Ricardo Levin pode comentar na segunda parte da sua pergunta. Com relação ao IRR da renovação, esse não é o projeto típico como o que costumamos ter. Então, o que nós estamos fazendo é garantir a prorrogação dessa renovação entre 2028 até 2058. E para garantir isso, vamos ter que pagar uma outorga de 2,9 bilhões de reais e, além disso, também nos comprometemos a investir 6 bilhões de reais. Também vale a pena mencionar que esses 6 bilhões de reais é algo que a empresa já estava disposta a investir, não só para aumentar a capacidade da Malha Paulista, mas também porque temos muita carga na Malha Norte e, quando aumentarmos os nossos volumes lá, vamos ter que ter essa capacidade. Então, se pensarmos em tudo isso, eu diria que esse investimento não é muito importante, na realidade, porque são investimentos que nós já estávamos dispostos a fazer de qualquer forma. E é claro que eles vão ser pagos com o retorno que vamos ter na Malha Norte, que vai ser bastante alto. Então, é muito difícil te dar um número, mas eu diria que 30 anos dessa concessão, que é extremamente estratégica, na nossa opinião, vale muito mais do que 2,9 bilhões de reais, que é o valor que nós pagamos. Ou seja, vai ser um projeto muito acretivo para a empresa e nós realmente acreditamos que vamos conseguir extrair todo esse valor no longo prazo dessa renovação. Com relação à segunda parte, acho que o Ricardo Levin pode fazer mais comentários. Muito obrigado, Falcão, por participar do call. Só para complementar a resposta do Gustavo, lembre-se que, como o Beto disse hoje na apresentação, a Malha Paulista é muito importante em termos operacionais, de investimentos, porque a Malha Paulista é o suporte para o crescimento no norte e na Malha Central. Então, tem um mix no IRR, mas como o Gustavo disse, sem dúvida, o valor é muito mais alto do que esses 2,9 bilhões que estamos pagando. Você perguntou sobre o nosso nível de confiança no guidance e também sobre volumes de abril e maio. Infelizmente, não divulgamos os volumes de maio para o mercado, então vou falar só um pouquinho sobre abril. Nós já divulgamos o volume de abril para o mercado, então nós podemos aí ter uma estimativa de tendências para o segundo trimestre com relação à soja. Teve um aumento de 70% de volume, 17%, ano contra ano. Só em soja nós tivemos um aumento de mais de 28%. Estamos falando de 28% de aumento só em soja, o que mostra que expandimos a nossa capacidade de um ano para o outro. Também esperamos ter um segundo semestre muito bom para o milho, com uma ótima disponibilidade, como dissemos durante a apresentação. Isso dito, o guidance de curto prazo está mantido. Agora, se houver qualquer alteração,
ou se o nosso nível de confiança cair, compartilharemos isso com vocês e com todo o mercado. Ok? Muito obrigado pela pergunta, Falcão. Ok. Um comentário rápido com relação à primeira parte da pergunta. Cada um vai fazer o seu cálculo, não é mesmo? Então, a melhor forma de entender o IRR é só pegar as receitas ou o EBITDA da Malha Paulista, que vocês publicaram, esses 3 bilhões de investimentos, e ver para onde vai isso. Essa é uma boa premissa? Falcão, olha, eu diria que sim, que é uma boa premissa, mas você precisa levar em consideração quanto mais valor nós vamos conseguir extrair da malha norte e central depois de termos o controle da Paulista, porque existe uma sinergia entre as concessões com a malha paulista. Então, até onde nós entendemos, o valor dessa renovação vai muito além dos financials só da malha paulista. Vai trazer efeitos positivos na malha central e norte também. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é do senhor Isuzaki, do Scooby BI. Olá, boa tarde. Parabéns pela renovação da malha paulista. Tenho 2 perguntas. A primeira, que vocês mencionaram um pouquinho dos 7% da malha norte. E um dos motivos são os contratos de take or pay. Então, eu gostaria de saber se dá para... Quanto disso veio do take or pay? E a segunda pergunta é, quando vemos o fluxo de caixa, nós temos uma liquidez no contas a receber. Então, eu gostaria de entender se isso foi por causa do ataque de hackers. E também, por favor, o que aconteceu posteriormente a isso. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Vitor, eu vou responder a primeira e o Ricardo Levin pode complementar e tentar responder a segunda. Com relação às tarifas, o que aconteceu no primeiro trimestre foi que, em primeiro lugar, nós tivemos uma safra tardia da soja em comparação com o ano passado. Além disso, tivemos estoques mais baixos de milho em janeiro, porque no ano passado, se você se lembrar, nós tínhamos estoques de passagem de 2018 para 2019, o que nos permitiu ter bons volumes em janeiro. Então, nós já estávamos contando com isso, já esperávamos por isso, mas com essa baixa de demanda no mercado, o preço ficou um pouco mais baixo do que esperávamos. Então, isso causou uma pressão adicional nos preços e atrasou um pouco as negociações de take or pays adicionais que nós já temos para o segundo trimestre agora. Mas, devido à questão da sazonalidade e por causa dos preços mais baixos por caminhão, essencialmente em janeiro ou fevereiro, acabamos tendo tarifas mais baixas nesses meses. Com relação a março, tivemos uma melhoria nos preços de frete do mercado, mas ao mesmo tempo tivemos restrições operacionais, o que evitou que tivéssemos mais volumes. Como vocês sabem, março é um mês onde temos tarifas mais altas, então não aproveitamos tanto quanto poderíamos devido às limitações operacionais. Outra coisa importante que deve ser levada em consideração com relação às tarifas é o preço do combustível. Houve muita volatilidade nos preços de combustíveis e uma redução considerável durante o trimestre, o que também ajudou os caminhoneiros a poderem ter preços mais baixos no mercado. Mas, por sorte, esse processo já está melhorando, temos preços melhores já
no mercado secundário. E, é claro, é sempre difícil fazer uma previsão do que vai acontecer com os preços, porque vai depender muito das condições de mercado. Nós estamos confiantes com relação à nossa capacidade de precificação no longo prazo. Nós acreditamos que haverá algumas coisas estruturais que ajudarão a melhorar a nossa competitividade. Uma delas são as melhorias que estamos implementando em Rondonópolis, que certamente vai melhorar o ciclo dos caminhões nos nossos terminais. E talvez isso permita que eles reduzam os preços, porque atualmente eles cobram um prêmio para ir para Rondonópolis, porque o terminal está operando muito próximo ao total da capacidade. Então, a probabilidade é que eles tenham que esperar para fazer o descarregamento no dia seguinte. Então, esse tempo de ciclo adicional faz com que os caminhoneiros aumentem um pouco o preço. Outra coisa é com as vias pedagiadas, as tarifas. Nós vamos ter o leilão e depois do leilão, talvez haja alguns outros custos de tarifas de pedágio. Então, a nossa competitividade, sem dúvida, vai melhorar e podemos dizer que avançamos bastante nas negociações de take or pay. Não podemos divulgar os números, mas podemos dizer que a maior parte dos nossos volumes do segundo trimestre já foram negociados com os clientes, ou seja, agora vamos negociar os volumes do segundo semestre, que também já estão bem avançados, mas ainda há espaço para vender um pouco mais de transporte. Isso está se desenvolvendo bem. Então, eu não acho que isso seja motivo de preocupação. Devemos ter boas notícias nos próximos meses. Com relação à segunda pergunta, só para complementar, com relação a esse cenário que você comentou, pensando em março, então as tarifas do segundo trimestre devem melhorar trimestre a trimestre, a partir do segundo trimestre? Bem, eu diria que sim, mas lembre-se que muitas coisas devem ser levadas em consideração. Uma delas é o take or pay. Todos os take or pays que negociamos no primeiro trimestre, a precificação desses take or pays são muito parecidos com o que tivemos no primeiro trimestre. É claro que agora os preços estão mais altos no mercado, então nós podemos pedir mais preço no mercado. Então vai ser um mix entre acordos de take or pay negociados anteriormente, durante o primeiro trimestre, que talvez tenham preços mais baixos, e volumes adicionais com uma precificação mais alta, baseada nas oportunidades de negócios do mercado que agora estão bem mais claras. Mas lembre-se, outras coisas podem acontecer. Então, recentemente, nós fizemos alguns ajustes de preço. Então, se o preço do combustível subir, isso pode ser algo positivo para a empresa, porque é muito provável que os preços dos caminhões também fiquem mais altos. Perfeito. Muito obrigado. Com relação à segunda parte da pergunta, sobre o contas a receber, Vitor, você tem razão. Uma grande parte desses recebíveis vem do ataque de hacker, então provavelmente nós vamos resolver isso durante o ano, ok? Gostaria apenas de complementar dizendo que estamos vendo isso em outras empresas. Nós não tivemos problemas de não pagamento por parte dos nossos clientes. Não sei se a sua pergunta tinha a ver com isso, mas lembre-se que 80% dos nossos clientes são AAA, AAAs, ou seja, tem um nível de risco excelente
E nós temos um tempo curto de no máximo 10 dias, 10 dias em média. Isso aumentou por causa do ataque de hacker. Então, a resposta para a sua pergunta é sim. Esses contas a receber, em grande parte, são devidos ao ataque de hacker, sim. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do UBS. Olá, Gustavo, Levin, Beto, parabéns pela renovação da Malha Paulista e por toda a resiliência durante esse processo. Isso deve ser um alívio para vocês, para mim também, para todos nós, indo para Brasília desde 2015 para falar sobre isso. Sem dúvida, é um grande alívio. É claro que isso não quer dizer que ninguém vai mais para Brasília, porque agora vocês têm Lucas do Rio Verde, outra renovação de malha, então vamos ver o que acontece. Parabéns. A minha pergunta é sobre as condições de renovação. Eu tenho 5 pontos rápidos que acho que podem ser muito úteis, vão me ajudar muito. O primeiro é com relação à outorga, 2,9 bilhões de reais. Isso é o VPL, né? Vocês podem confirmar, por favor? Vão ser 327 milhões de reais por ano até 2058? É isso mesmo? Então, esse é o meu primeiro ponto dos 5. Eu vou um por um, que eu acho que vai ser mais fácil, vai ser mais claro. Muito obrigada. Oi, isso mesmo, está correto. É por volta desse número. Tem alguns ajustes, porque esses 2,9 bilhões é um valor de dezembro de 2017, mas é próximo do que você disse. Ok, muito bom, obrigado. Segundo ponto é o investimento em áreas urbanas, por volta de 1 bilhão de reais. Qual é o período de investimento? Isso também é baseado em VPL utilizando 11%? Segunda parte. 1,21 bilhão de reais no longo prazo. O valor a ser investido é por volta de 250 milhões de reais. O resto é no longo prazo. Não é 11,04. Você pode confirmar, por favor? A maior parte desses contratos vão entrar em vigor depois de 2023. Teve um desconto no fluxo de caixa de 11,04, mas o que importa aqui é a inflação. Então, esse é o VPL desses investimentos. Agora, quanto nós vamos pagar por isso vai depender da inflação. Nós não precisamos entregar esse dinheiro para o governo. Nós precisamos simplesmente cumprir o compromisso. Então, precisamos ajustar esses investimentos à inflação para ver o quanto vamos conseguir estender para atender o projeto. Então, não é um VPL baseado em 11%, é baseado na inflação. Não. Mas, por outro lado, o que eu estou querendo dizer é que, é claro, que se você deduzir os conflitos urbanos, você vai ter uma outorga mais alta, que também tem o desconto de 11,04. Então, nesse caso, o que nós precisamos fazer é entregar o projeto. Não importa o quanto ele vai custar. Nós só precisamos entregar os projetos. Ok. Terceiro ponto é sobre CAPEX. Mesma coisa, é VPL com 11%? E dividindo isso 1,7 bilhões de reais até 2023 e o resto até 2058? Essa seria a divisão? E queria saber se isso inclui também o CAPEX de manutenção, que é mais ou menos 1,2 bilhões de reais. Isso já está considerado nesse número? E é o VPL utilizando 11% ou não? Não. Não, não é VPL. Esse é um investimento
total que temos que fazer nos próximos anos, indo além de 2023. E, mais uma vez, nós temos o valor do projeto. Agora, o gasto, no final, vai depender da inflação e da eficiência do projeto. Sim, você tem razão. Nós temos todo o CAPEX embutido aí. Então, CAPEX de expansão e de sustentação. Mas é claro que tem uma concentração. O CAPEX de extensão está concentrado nesses primeiros 8 anos e o resto do CAPEX acontece durante o resto desse período. Bom, vocês já fizeram uma parte disso, eu imagino. Você poderia dizer quanto vocês já fizeram? Claro, já fizemos um pouco, mas não vamos divulgar quanto foi, porque precisamos receber a aprovação do órgão regulatório primeiro. Então, eles primeiro precisam verificar se esses investimentos que fizemos atendem os requisitos, então eles precisam aceitar esses investimentos. E só aí nós poderemos, então, dizer que esse investimento foi feito. Mas nós estamos falando de 10%, quantos por cento? Só para ter uma ideia, Rogério, é muito difícil dizer. É claro que nós não queremos divulgar um número exato sem ter o endosso do órgão regulatório. É por isso que nós não podemos divulgar nenhuma informação adicional com relação a isso. Ok. E as taxas dos trechos abandonados? Isso precisa ser definido em 18 meses, né? Vocês vão ter que pagar uma taxa para o governo, para a NTT, e também vão ter que investir em operacionalizar esses trechos, né? Alguém tem alguma ideia de quanto isso vai custar? Bom, aí são dois elementos. Primeiro, com relação aos trechos que não oferecem lucro, Cajati e Varginha. Esses trechos vão ser devolvidos ao governo, porque eles não são lucrativos e as cidades tomaram conta da ferrovia. É impossível ter uma ferrovia ali no momento. É impossível fazer o licenciamento, então a única coisa que dá para fazer é devolver os trechos ao governo. Isso já está embutido na outorga atual. A indenização de devolução para o governo. Esse valor já está embutido na outorga atual. Além disso, nós nos comprometemos com a União de recuperar Panorama, que é um trecho que passa por Bauru e vai até Panorama, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul. E o outro trecho é Colômbia, que passa por Barretos. Essas áreas, nós sabemos que tem uma demanda considerável ali por grãos, por açúcar e às vezes até por combustível. Então, nós nos comprometemos a recuperar esses trechos. É um plano de longo prazo, não é para 2023, vai além de 2023 e temos um capex de mais ou menos 400 milhões de reais para executar isso, que também está embutido nos 6,1 bilhões de reais. Perfeito. O meu último ponto, o valor das outorgas não pagas e os créditos que vocês tinham também. Isso vai ser pago em duas parcelas e duas parcelas de 600 milhões de reais? Qual é a taxa de ajuste que vocês vão usar? É inflação? É VPL? Só a inflação. Nós temos um acordo. Na verdade, não é a inflação, é
Selic, é a taxa Selic. Ok, perfeito. Muito obrigado. Eu vou voltar ao final da fila. Muito obrigado, Rogério. A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por responderem minhas perguntas. Eu tenho duas. Levin, Beto, um dos assuntos sobre o qual eu estou curioso é a conversão de EBITDA para fluxo de caixa operacional, que me pareceu particularmente fraca. Vocês mencionaram o ataque de hackers nos recebíveis, são mais ou menos 100 milhões de aumento de recebíveis, não sei se totalmente relacionados ao ataque de hackers. Por que o capital de juro consumiu tanto caixa? Tem alguma coisa reversível ali? Eu gostaria muito de ouvir essa resposta. E a segunda pergunta é mais no médio prazo. Vocês têm alguma preocupação com relação à safra de milho no Brasil esse ano? Principalmente devido à concorrência com os Estados Unidos, devido aos baixos preços de petróleo que estão afetando o etanol? Muito obrigado. Oi, Regis. Aqui é o Ricardo. Vou começar pela segunda pergunta, falando um pouco sobre milho. É importante te dar um bom panorama considerando os Estados Unidos. A expectativa para o Mato Grosso, que é o mercado mais importante, está acima da média. Em Mato Grosso, nós já temos 80% do milho que já foi comercializado, enquanto o Brasil só comercializou 60% do milho. Então, se nós fizermos uma comparação com 2019, nós vemos que a exportação de milho foi bem mais baixa no primeiro semestre, principalmente por causa do impacto de janeiro, porque em 2018 nós tínhamos um estoque mais alto que foi vendido em janeiro e também em volumes. Porque não houve uma colheita antecipada do milho. Então, a maior parte da redução de exportação do milho aconteceu no primeiro semestre do ano e temos um bom volume de exportação para o segundo semestre. Então, é importante entender o quadro como um todo. Com relação à sua pergunta sobre os Estados Unidos, você tem razão. Sem dúvida, vai ter uma disponibilidade de milho mais alta nos Estados Unidos devido ao consumo mais baixo de etanol de milho. Agora, também temos que considerar o câmbio. O real sofreu uma desvalorização grande. Então, o nosso milho, que já é competitivo, ficou mais competitivo ainda. Ainda mais do que está hoje. Além do que, o Mato Grosso está muito bem posicionado em termos de competitividade. Como eu disse, quase 80% do milho já foi comercializado, em comparação com 60% do milho comercializado no Brasil. Só para você entender a competitividade do milho brasileiro, para 2021, estou falando de 2021, não é o segundo semestre de 2020. O Mato Grosso já comercializou 28% do seu milho. Então, 2020 deve ser um ano que talvez não seja muito forte, e 2021 será um bom ano. Com relação à sua primeira pergunta de conversão, se você pegar o primeiro trimestre de 2019, tivemos a mesma questão naquela época.
a conversão do EBITDA para fluxo de caixa também foi fraca naquela época. É algo que aconteceu na empresa e foi reforçado esse ano pelo ataque de hackers. Mas isso é algo que acontece de um ano para o outro, devido a coisas recorrentes ou coisas muito específicas. Por exemplo, temos despesas com a Malha Paulista que precisam ser pagas, temos pagamentos a fornecedores, algumas demandas judiciais que acabam aumentando a sua conversão. Então, não é algo pontual. E no ano passado, essa conversão aumentou no final do ano. Nós vamos reduzir o investimento no capital de giro no final do ano. Sim, ficou claro. Só para complementar a última, para ver se eu entendi direito, você acha que esse capital de giro, esse investimento de capital de giro vai ser revertido, ou seja, vai gerar caixa do capital de giro, da remoção do capital de giro, ou é que a conversão vai ser melhor nos próximos trimestres, mas os investimentos que vocês precisaram fazer no capital de giro agora são permanentes? Sim, a conversão vai ser muito melhor. E aí, vamos ter o capital de giro positivo. Isso vem mais da melhoria da conversão, uma conversão muito melhor. Ok, ficou muito claro, muito obrigado. A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do UBS. Oi, muito obrigado. Mais uma pergunta sobre a Malha Paulista. O TCU exigiu no relatório duas coisas. Primeiro, uma revisão do ciclo na Malha Paulista, compartilhar a receita se fosse acima das premissas oficiais. O que aconteceu nesse sentido? Você já tem um modelo de tarifa para isso? Como é que vai funcionar? E eles também exigiram diretrizes claras para os FIs, os operadores ferroviários independentes, utilizarem a Malha Paulista. Como é que isso evoluiu desde então? Obrigado, Rogério. Eu vou responder a primeira pergunta. Você tem razão, como o Beto explicou também durante a apresentação. Nós temos uma outorga variável, que talvez seja cobrada se superarmos os volumes previstos no modelo. Esses modelos vão ser divididos em duas partes. A primeira é a carga própria da Malha Paulista, que tem uma tarifa mais alta, porque quando transportamos para a Malha Paulista, em média, transportamos por 700 quilômetros. E é provável que vamos cobrar uma tarifa de R$ 70, R$ 80 por tonelada. Então, se o volume de carga for maior na Malha Paulista, eles vão ter que revisar o modelo para ver qual vai ser a outorga adicional que eles vão ter que cobrar com relação ao acordo de 1104. Mas também temos outras cargas, que incluem os volumes que temos na Malha Norte. Essas cargas não precisam ser pagas com base nas tarifas que cobramos dos clientes, mas sim as que cobramos na Malha Paulista para a Malha Norte, que é muito mais baixa do que as tarifas médias que a Malha Paulista cobra dos clientes. Então, hoje, por exemplo, nós temos taxas de R$ 20, R$ 25 por tonelada. Então, quando somamos tudo isso,
eu diria que talvez, e assim nós esperamos, nós superemos essas cargas na Malha Paulista, ou seja, nós vamos ter muito mais receita na Malha Norte, que é bom, e como efeito adicional, talvez tenhamos que pagar um pouquinho mais em termos de outorga, mas esse ajuste da outorga só vai acontecer com base nos R$ 25. Ou seja, não estamos muito sensíveis a essas cargas de terceiros. Elas não vão alterar muito a outorga. Por outro lado, acreditamos que os volumes previstos pelo órgão regulatório para a carga própria na Malha Paulista já são bastante altos. É muito difícil exceder esses volumes. É possível, mas é muito pouco provável. Então, nós não esperamos ter nenhum tipo de grande ajuste às outorgas durante o período da concessão. Mas isso é algo bom, porque se tivermos mais volumes, vamos ter mais receita. E a metodologia para dividir essa receita é baseada só nos volumes. Vai depender se estamos falando de volumes de terceiros ou volumes de cargas da Malha Paulista. Desculpa interromper. Quando você diz compartilhar, é 50-50? Ou seja, 50%, 50%? Não. É um cálculo muito mais complexo. Eles levam o volume para o modelo e tentam entender qual é a vantagem da diluição do custo fixo. E aí vem quanto eles precisam cobrar adicionalmente para fazer o reequilíbrio. Não existe uma proporção. É uma metodologia de revisão do cálculo como um todo. Mas faz muita diferença se a gente exceder os volumes com cargas de terceiros ou cargas servidas pela Malha Paulista, que tem tarifas mais altas. Isso é pouco provável de acontecer na Malha Paulista e, principalmente com relação a grãos que vêm do norte, se você tiver que pagar um pouco mais, porque excedemos o volume, não tem muito problema. Não vai ser tanto assim, porque esse cálculo vai ser feito com base nas tarifas de passagem de terceiros que pagamos no norte. Rogério, nada mudou em comparação com a regulamentação atual. O conceito que foi definido pelo órgão regulatório é implementado para longas distâncias. O IRO dos operadores vai ser muito difícil para eles terem maquinistas, para terem as escalas, trocar os maquinistas a cada 8 horas, ter pernoite. Ou seja, é muito difícil para esses operadores independentes terem a infraestrutura que nós temos, os operadores ferroviários independentes, né? É quase como se eles tivessem que adquirir o direito de passagem e todos os outros serviços além disso. Então, hoje, nós temos uma estrutura, como aqui temos com a Klabin, por exemplo. O operador ferroviário independente compra só aquilo que eles precisam e nós oferecemos os serviços para eles. É o que acontece no Sul. Na operação do Sul, nós temos a Klabin fazendo investimento e nós fazemos a operação. Na opinião da Rumo, na minha opinião,
não é uma ameaça para a Rumo, é uma oportunidade com relação ao CAPEX. Ou seja, isso seria até positivo para nós, na verdade. Ok, perfeito. Só para confirmar, então, com relação à revisão do ciclo, vocês cobram R$ 170 por tonelada de Rondonópolis para Santos. Então, desses 170, nós podemos dizer que tudo que ultrapasse o volume oficial, vocês teriam que fazer o repasse de R$ 25 para o governo, ou seja, 15% da taxa que vocês cobram para o governo acima de um limite oficial determinado. É isso? Não, Rogério, não. Não, é um pouco diferente. Você tem razão com relação às tarifas que cobramos no norte, mais ou menos 170, e disso nós temos R$ 25 por tonelada de repasse. Mas nós só compartilhamos uma parte desses R$ 25 por tonelada se excedemos o volume, não os R$ 25 por tonelada totalmente. Ou seja, é menos ainda. Ok, ficou claro agora. Muito obrigada novamente. E parabéns pela conclusão da negociação. Muito obrigado. Com isso, concluímos a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Agora passo a palavra ao senhor Ricardo Lewin para seus últimos comentários. Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer todos os investidores, todos os analistas por participarem do call. Esse é um momento muito importante não apenas para a Rumo, mas para todo o país. É um marco essa renovação da Malha Paulista. É a primeira vez no país que temos esse tipo de renovação e conseguimos estabelecer um modelo para todas as outras renovações do país. Isso é muito importante para nós. Estamos comemorando esse momento, é um momento muito importante. E eu gostaria de reiterar que estamos muito positivos com relação ao restante do ano. Nós devemos ter um segundo trimestre muito bom e também um segundo semestre muito bom. Com isso, gostaria de agradecê-los por todo o seu apoio. Vocês sempre apoiaram a empresa. Durante os 5 anos que lutamos pela renovação. E mantenham-se seguros e nos vemos no próximo trimestre. Muito obrigado e até logo. Com isso, concluímos a conferência de resultados do primeiro trimestre da Rumo. Muito obrigado e tenham um bom dia.